Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, é dia 9 de novembro de 2020. Nós passamos aí a semana passada, o resto da semana sem aula, mas estamos retornando. Hoje, então, a nossa aula de hoje é língua portuguesa. Então, pegue o seu material e vamos lá. Pegue aí o seu livro integrado e abra na página 86. Nós vamos estudar até a página 89. Nós vamos fazer aí um estudo do texto. E nós vamos falar aí sobre esse texto, Parque Nacional de Itatiaia. Vamos lá? Então, faça a observação aí do nosso texto, Faça a leitura, acompanhe comigo a leitura. Então, vamos lá. O título do nosso texto, é Parque Nacional de Itatiaia. Esse é o título, tá? O subtítulo, a primeira área de preservação ambiental do Brasil, certo? Então, o título é essa parte maior, que está em negrito, bem grande, destacada, Parque Nacional de Itatiaia. E o subtítulo é aquela frase que está logo abaixo do título, que está aí, um pouquinho destacada do resto do texto, que é a primeira área de preservação ambiental do Brasil, certo? Aí, Parque do Brasil, 17/10/2017, meio ambiente, certo? Não é novidade que as florestas brasileiras vêm sendo destruídas desde que o país foi descoberto pelos europeus, há mais de 500 anos, mas a preocupação com a preservação dos recursos naturais do Brasil é quase tão antiga quanto a sua exploração. Você sabia? Já no século XVIII, por exemplo, foi criado no Brasil colônia a cargo de juiz conservador das matas. Documento daquela época também comprovam a preocupação da coroa portuguesa com a conservação da Mata Atlântica, como a Carta Régia de 1797, que afirma ser necessário tomar todas as precauções para a preservação das matas do estado do Brasil e evitar que elas se arruinem e destruam, viu? Infelizmente, essa ideia conservacionista demorou ainda muitos anos para serem levadas a sério. Por esse motivo, grande parte da Mata Atlântica original foi destruída, tendo que ceder espaço para as cidades, indústrias e fazendas. Somente no século XX começou a perceber a importância de se preservar o trecho que restaram dessa exuberante floresta brasileira. Foi então que, há exatos 80 anos, uma grande área da Mata Atlântica foi escolhida para a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia. Localizado na parte sul da divisa entre o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje, ele protege um trecho importante do conjunto de montanhas conhecido como Serra da Mantiqueira. Uma das principais características do parque é o seu relevo. Itatiaia é um termo indígena que significa algo como pedra com pontas. O parque ganhou esse nome por causa de muitos picos daquela região. No parque encontra-se, por exemplo, o Pico da Agulha Negra, um dos mais altos do Brasil, com 2.800 metros de altitude. Nesses parques, mais alta do parque. A floresta dá lugar à vegetação rasteira, chamada de campos de altitude, onde o inverno é tão rigoroso que pode fazer a temperatura
temperaturas de até menos de 10 graus durante a noite. Logo abaixo, extensas áreas da floresta tropical com vegetação exuberante cercam o parque. Da combinação de serras e floresta, o que acontece geralmente é a existência de água em abundância. São tantos riachos, cachoeiras e piscinas naturais que o Itatiaia ficou conhecido como Castelo de Águas. Um castelo que abriga outras riquezas impressionantes, cerca de 1.500 espécies de plantas e 5.000 insetos, 50 mamíferos e 400 aves. Aliás, o parque é um dos melhores locais para a prática do turismo, observação de aves em todo o mundo. Parabéns ao Parque Nacional de Itatiaia por seus 80 anos. Parabéns também a todos aqueles que lutam pela criação destas e de todas as outras áreas da preservação do Brasil. Então, a publicação foi de Vinícius, né? São Paulo, Parque Nacional do Itatiaia. A fonte é Ciências Hoje, Ciência Hoje das Crianças, disponível no site logo abaixo aí, tá? Então, a data da publicação desse site foi dia 5 de julho de 2018. Essa foi a fonte, tá? Então, o nosso texto aí, né? Esse texto de divulgação científica, tá? Então, ele veio falando aí sobre o Parque Nacional de Itatiaia, certo? E aí ele vai contar, né, como a gente fez a leitura, um pouquinho sobre o parque. E aí nós vamos fazer agora, né, o estudo do texto. Nós vamos ler o texto. Se a gente leu e não compreendeu, a gente lê de novo. Ainda tá faltando alguma coisa, a gente lê de novo. E quanto mais a gente lê, mais ficamos aptos na leitura, né? Mais a nossa leitura melhora. Então a dica é ler. Não compreendi? Lê de novo. Não entendeu? Leia mais uma vez, certo? Então nós vamos lá para o nosso estudo do texto, certo? Aí a primeira pergunta. A reportagem fornece informações sobre o Parque Nacional de Itatiaia? Releia e responda, tá? Então é uma afirmativa. A reportagem ela fornece informações sobre o parque. E aí ele pede, releia. Releia o quê? O texto. Releia o texto e responda. Quando o parque foi criado? Quando o parque foi criado? Então, nós temos lá, né, nós temos essa resposta. Ela tá um pouquinho lá assim, né, escondidinha. Por quê? Porque as informações que ele diz assim lá no final do texto, parabéns ao Parque Nacional de Itatiaia pelos seus 80 anos, tá? Quando é que o parque está comemorando aí seus 80 anos? Ele está comemorando aí no ano de 2017, tá? 2017 ele está completando aí seus 80 anos. Então, quando o parque foi criado, tá? Você vai fazer uma continha aí de matemática para descobrir, tá bom? Porque ele só deu a data, né? O ano, quantos anos ele tem que ele está comemorando e o ano que ele está comemorando, né, esses 80 anos. E aí você vai fazer uma continha para descobrir quando o parque foi criado. Onde ele fica localizado? Por que o parque foi criado? 2. A reportagem foi publicada no site de uma revista de divulgação científica para crianças. Esse tipo de reportagem tem o objetivo de quê? De contar história ao público leitor, esclarecer o público sobre fatos ligados às ciências. Então, quais das alternativas marcar? Bom, né?
O comando da questão já diz: a reportagem foi publicada no site de uma revista de divulgação científica, né? Então, aí por aí você já sabe qual é a resposta. 3. Releia o título e o subtítulo da reportagem. Título: qual é o título? Parque Nacional de Itatiaia. Subtítulo: a primeira área de preservação ambiental do Brasil. Na sua opinião, o título é chamativo? O título chama a atenção? Por quê? É sua opinião. O subtítulo tem a função de quê? Completar as informações dadas no título, organizar a leitura, explicar o assunto da reportagem. Qual é a função? Qual delas? Quais delas? Você pode marcar aí mais de uma, certo? Qual é a função do subtítulo? Tá? Completar as informações dadas no título? Certo, né? Organizar a leitura? Não, porque você ainda não leu, você ainda não chegou lá no conteúdo. Explicar o assunto da reportagem? Dá uma prévia, sim, certo? Dá uma prévia. Né? O nosso subtítulo dá a primeira área de preservação ambiental do Brasil. É isso que vai ser tratado no texto. Então explica o assunto da reportagem, né? Então essa resposta também está correta. Segundo a reportagem italiana, é uma palavra Desculpa, gente. Segundo a reportagem, Itatiaia é uma palavra indígena que significa pedra com pontas. Observe que acompanha a reportagem e responda: por que os indígenas deram esse nome àquela região? Por quê? Porque Itatiaia é conhecida como Castelo de Águas. Na reportagem, o autor afirma que Itatiaia é um dos melhores locais para a prática de turismo de observação de aves. Por quê? Né? Ele esclarece lá por quê. E aí, letra A. Você gostaria de viajar para um lugar para observar aves? Por quê? Você gostaria de conhecer o Parque Nacional de Itatiaia? Por quê você gostaria de ir? Então, essa foi a nossa atividadezinha de hoje, né? Eu desejo para vocês aí um bom dia, bons estudos, tá, gente? E até a próxima. Não digo, eu vou estar à disposição enquanto houver energia, né? Então, desejo para vocês aí um bom dia e bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.